Olá, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este webinar, nesta simpática tarde de 9 de novembro. Vamos falar sobre orientações e estratégias para uma escola feliz. Gostaria de agradecer o amável convite da Porto Editora e da Academia Virtual. Nestas questões, eu gosto sempre de pertencer à equipa do famoso Ricardo Araújo Pereira, que é aquela atitude de simplicidade e humildade de não saber porque é que nos convidam. Eu penso que dessa forma ficaremos todos em ponto de igualdade para partirmos para uma reflexão sobre estes temas que parecem ser cada vez mais importantes na nossa época. Esse é um dos principais objetivos deste webinar, mostrar-vos também porque é que isto está a acontecer um pouco por todo o mundo, este movimento, se me permitem chamar assim, de escola feliz ou, numa perspectiva mais internacional, Happy School. Vamos então partilhar já convosco o programa que aqui nos traz. Eu sugeria aqui 5 pontos para, durante estes cerca de 60 minutos, podermos explorar um pouco e trocar aqui algumas ideias, fazer também algumas reflexões e análises. Então, o primeiro ponto, o que têm demonstrado os estudos sobre felicidade na escola. Vamos olhar para alguns resultados, vamos tentar perceber que de facto o número de estudos tem aumentado sobre estas temáticas, o que demonstra aqui também um elevado interesse nestes temas. Será isto um sinal dos tempos? Alguns autores dizem que só pensamos na felicidade e no bem-estar quando estamos menos felizes ou com mais mal-estar, não é? Depois, um segundo ponto que também me parece bastante importante é usarmos aqui algumas ferramentas de pensamento crítico. Não esquecer que o pensamento crítico foi considerado uma das competências mais importantes, não só para o século XXI, mas também para aquilo que é todo o currículo ao longo da escolaridade obrigatória, mas não só, também para o ensino universitário. Portanto, vamos usar essas ferramentas para tentar perceber aquilo que é a base do trabalho neste webinar e nesta área dos estudos sobre felicidade. Portanto, vamos olhar diretamente para a definição de felicidade. Parece-me também aqui que muitas vezes encontramos trabalhos, ou pelo menos tentativas de explorar estas áreas, mas nem sempre as pessoas têm claro qual é a definição que orienta o seu trabalho, que orienta a sua intervenção, que orienta a sua análise. Depois, um terceiro ponto, vamos explorar o modelo que de facto tem aqui contribuído para este desenvolvimento, que é o modelo da Unesco. Depois, um quarto ponto, que também vai ser o futuro, já é o presente, mas vai ser cada vez mais o futuro, que são os desafios da medição, como é que nós podemos medir felicidade e bem-estar, e qual a importância de medir estas questões. E, finalmente, terminaremos este webinar com sugestões de atividades para que os profissionais, e não só os profissionais, todas as pessoas que neste momento nos estiverem a ver ou possam ver mais tarde, não é? Possam também fazer tentativas de implementação e começar aqui a imaginar uma escola feliz, a concretizar e depois a avaliar mais tarde, porque também é fundamental. Bom, temos então o programa apresentado e, assim sendo, gostaria de começar com uma inspiração, este jovem Logan LaPlante, que numa conferência TED em 2013 dizia que quando for grande quer continuar a ser feliz. Ora, lá está esta ideia de que parece que a juventude é já felicidade, é já uma fase onde se pode de facto ser feliz e, pelos vistos, sem grandes preocupações. Não sei se isso é assim tão tranquilo, porque alguns estudos também nos mostram problemáticas específicas da infância e da adolescência, não é verdade? Mas, seja como for, esta frase aqui vem buscar o ex-schooling, que é um conceito bastante interessante, que é ser um hacker na escola. Mas não é no sentido literal do termo, não é fazer hacking no sentido tecnológico e informático,
mas é no sentido de criatividade, no sentido de ter a capacidade de construir a escola que eu gostaria de ter. E qual é que é a escola que eu gostaria de ter, segundo este jovem? É uma escola feliz. Portanto, este é o nosso mote para o nosso webinar. Então, como eu dizia no início, o que nós começamos a verificar, não só em Portugal, mas um pouco em todo o mundo, claro que há países onde se nota com mais intensidade este trabalho, é que estas temáticas começam a ser uma tendência muito forte, já com projetos piloto, com reflexões já conjuntas bastante estruturadas, com investigações, etc. Portanto, aqui trouxe-vos esta imagem de uma reflexão que aconteceu já este ano, mas há muitas outras, muitas câmaras municipais têm começado a investir já nestas temáticas. Ora, então, para percebermos o conceito de Happy School e percebermos a importância deste modelo, eu penso que é útil refletirmos sobre esta frase de Aristóteles. Aristóteles também, que tem sido utilizado pelos relatórios mundiais de felicidade patrocinados pela Organização das Nações Unidas, e então a sua teoria sobre felicidade, que é já clássico, não é? Muito, muito prestigiada e muito respeitada. Então, eu penso que é importante olharmos aqui com atenção para esta frase que diz que a felicidade é o sentido e o propósito da vida. Ou, mais abaixo, a finalidade da vida humana, da existência humana. Ora, isto é importante porquê? Porque nos ajuda a perceber a importância de conectar felicidade com a educação, felicidade com a escola, não é? E, portanto, parece mais fácil agora perceber esta ideia se acreditarmos, ou até, se quiserem, se me permitem a expressão, se concordarmos com esta visão de que a felicidade é o grande objetivo da vida. Portanto, nós nascemos, vimos a esta vida para alcançarmos felicidade. Ora, se isto for verdade, então penso que ficará mais fácil fundamentar e desenvolver esta abordagem da Unesco sobre as Happy Schools, ou seja, as escolas felizes. Depois, temos também aqui algumas orientações, várias, neste caso, este livro de ética aplicada pertence a uma coleção de vários volumes sobre vários temas. Fui buscar aqui este aplicado à educação e, a dada altura, no prefácio, a professora Maria do Céu Patrão Neves e o professor David Justino têm uma frase assim como esta: todo o projeto educativo é uma opção moral e a escolha de um futuro. É também uma boa frase para nos ajudar aqui a perceber isto das escolas felizes. Portanto, tudo começa de facto no projeto educativo, que não é um documento que já está formatado, é algo que tem que ser construído em equipa, com uma liderança, mas essencialmente em equipa, e nesse documento deve estar a identidade do agrupamento de escolas, neste caso, e deve estar também quais são os valores mais importantes, os objetivos que se pretendem alcançar, e nesse sentido é uma decisão que é tomada, não é? E, portanto, ter ou não ter a felicidade no projeto educativo é também aqui visto neste contexto como uma decisão. E esse é um tema que vale a pena debater, e que, em alguns eventos que estão a acontecer um pouco por todo o país sobre estas questões, acaba por ser um dos tópicos em desenvolvimento. Vamos então para o primeiro tópico. E o primeiro tópico é o que é que têm demonstrado os estudos sobre felicidade na escola. Isto também, claro está, para vos mostrar que este é um tema sério, que este não é propriamente um tema que dependa das boas vontades de alguém ou que dependa da opinião subjetiva de alguém. Não, isto é um trabalho sério que já tem alguns anos e que, com uma boa pesquisa nos principais sites de investigação científica, permite encontrar já vários artigos bastante robustos sobre estas temáticas. Portanto, se alguém ficar interessado, depois no final deste webinar vou partilhar aqui alguma bibliografia ou até outras bibliografias que possam encontrar que também possam ser bastante interessantes. Não é muito difícil. Então,
Posto isto, dizer que nos últimos anos começou a chamar-se a ciência da felicidade. Vejam só o impacto que isto começou a ter. Já não se fala nas ciências mais tradicionais, não é? Na psicologia, na medicina, na economia, só para citar aquelas que de alguma forma têm apresentado mais estudos científicos sobre felicidade. Ora, os estudos evoluíram tanto que já se fala numa ciência autónoma de felicidade. E esta imagem até é de um centro de investigação da Universidade da Califórnia, que tem feito um trabalho bastante bom sobre estas questões, que vos aconselho a consultar, se quiserem. Chama-se Greater Good Science Center, Universidade da Califórnia. Então, agora faz todo o sentido partilhar convosco o estudo mais antigo em todo o mundo sobre felicidade. Pertence à Universidade de Harvard, estávamos em 1938, vejam só, já foram tantos anos, não é? Que este estudo já teve mais de 4 diretores de investigação. O mais recente, o professor Robert Waldinger, que estão a ver no slide, e para resumir o principal, as conclusões a que eles chegaram nestes anos todos foi que são as relações de qualidade. São as relações de qualidade que mais impactam na felicidade das pessoas, e reparem que é isso que, de alguma forma, traz também saúde. Portanto, isto aqui vai nos trazer uma questão bastante interessante, que é a felicidade que dá saúde e não o contrário, como tradicionalmente nós acreditávamos, que era a saúde que garantia quase que automaticamente a felicidade das pessoas. E parece que não, parece que é ao contrário. Depois, por falar em saúde, então trago-vos aqui outro estudo de Elizabeth Dunn, que demonstrou na sua investigação que a felicidade tem aqui boas reações, bons impactos na saúde das pessoas. Portanto, as pessoas ficam com menos stress, há uma redução do stress, dormem melhor, têm menos episódios depressivos, também menos diabetes e menos colesterol. Portanto, vejam que é já aqui uma lista bastante interessante e significativa. Depois, neste processo argumentativo de tentar mostrar que isto é realmente importante, que isto está a acontecer em Portugal, focamos agora mais na realidade portuguesa, em 2018 foi criado, através de um despacho, 3118, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de criar um plano de felicidade para os cerca de 130 mil profissionais de saúde. Portanto, este é um grande argumento. Depois, um dos principais estudos que em 2019 surgiu e realmente os investigadores já estavam a sentir falta de um estudo com bastante força, validade, robustez, etc. E também com outras características relevantes, e este estudo realmente conseguiu isso tudo. 3 investigadores, de Neve, Ward e Ballett, conseguiram, através de uma investigação realizada na British Telecom, chegar à conclusão que os trabalhadores mais felizes tiveram aqui uma diferença de produtividade à volta dos 13%. Portanto, foi também aqui um impacto. Falámos na saúde, agora estamos a falar na produtividade no trabalho. Portanto, vamos vendo que existem várias vantagens de investir na felicidade. No entanto, também temos alguns desafios, não é? Porque se dizemos, tal como diz o estudo de Harvard, que devemos investir nas relações de qualidade, parece que a tendência também não está assim tão fácil. Os estudos têm dito que o número de divórcios tem aumentado, e no caso de Portugal, Portugal tem um aumento também bastante significativo, sobretudo agora, na atualidade. Depois, temos também a questão da solidão a aumentar. As pessoas também estão a reduzir o seu número de amigos, há estudos bastante interessantes sobre isso. E depois também há evidências sobre o tempo que os jovens passam online e que faz com que se afastem da sua família, nomeadamente dos seus pais. Portanto, temos aqui, por um lado, sabemos que a felicidade é investir em relações de qualidade,
mas, por outro lado, parece que não é isso que está a acontecer. Portanto, temos aqui um ponto de reflexão bastante interessante. Focando agora mais na educação em específico, temos também alguns estudos que vale a pena olhar. Que chegou à conclusão, e é uma conclusão aqui bastante importante, porque muitas vezes sabemos que o que interessa a quem trabalha na educação são os resultados académicos dos alunos, não é? Portanto, parece ser também uma variável que aponta para a qualidade do sistema e por aí fora. E, portanto, nesse sentido, este estudo chegou à conclusão que os alunos felizes tinham melhores resultados. Portanto, cá está mais uma das vantagens, já estamos a fazer aqui uma lista, não é? Espero que estejam a apontar aí desse lado. Já temos aqui uma lista de vantagens no investimento da felicidade. Mas também, neste estudo, chegou-se à conclusão que os alunos infelizes pertenciam a escolas que estavam em meios mais desfavorecidos, que tinham também piores resultados académicos no seu todo, não é? E que o ambiente na escola não era muito bom, porque havia falta de respeito e por aí fora. Portanto, este estudo do projeto Aqueduto deu-nos aqui algumas ideias interessantes para podermos construir um programa EpiSchool também mais dirigido a este diagnóstico que vai sendo feito. Ainda, outra ideia importante deste estudo, que foi um estudo, para quem não sabe, que envolveu uma parceria entre o Conselho Nacional de Educação e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e que fez, uma das primeiras vezes, fez aqui um avanço significativo, que foi fazer o quê? Comparar os resultados escolares do tradicional PISA com a felicidade na escola, ok? Portanto, temos aqui estes dados sobre a indisciplina. E a indisciplina piorou. E isto também vale a pena ter presente, que é uma percepção dos diretores, ok? Se fôssemos aprofundar este tópico, provavelmente trocaríamos aqui umas ideias, porque parece não ser a percepção, por exemplo, dos alunos. Os alunos não têm essa percepção. Mas, cruzando vários dados, parece que a indisciplina, afinal, piorou mesmo. Depois, um outro estudo diferente, de 2018, também uma parceria entre a Universidade Nova de Lisboa e a FENPROF, que chegou à conclusão que cerca de 60% dos professores tinha já sinais de burnout. E, portanto, este é um tópico bastante importante para o programa Happy Schools, porque quando se chega a níveis preocupantes, o que é que acontece? Os professores depois não poderão trabalhar e isso põe em causa todo o sistema, não é? Se imaginarmos que já não há professores para substituir, então o sistema fica mesmo em xeque. E, portanto, há que olhar para estas questões com seriedade e com, ao mesmo tempo, criatividade, não é? Para poder tentar resolvê-las da melhor forma possível. E uma delas é investir na saúde mental, falando neste tópico mais em específico. Então, ainda neste estudo, tentou-se perceber quais poderiam ser as causas que levariam a este burnout. E então identificámos a excessiva burocracia, o stress profissional, a própria diminuição de felicidade, lá está a indisciplina dos alunos, e é interessante este tópico aqui da indisciplina, porque há dias eu falava com uns colegas investigadores e pensámos que seria interessante estudar, e, do ponto de vista comparativo, como é que seria, por exemplo, durante 6 meses, um professor que tivesse uma turma daqueles alunos que querem ir para a universidade e que estudam muito e que são muito aplicados, e depois um outro professor com uma turma mais desafiante, com alunos que nem sempre revelam essas capacidades, e então depois chegámos aqui à conclusão quais seriam as diferenças. Por exemplo, ao nível de cansaço, com certeza iríamos ter aqui sinais interessantes para depois poder refletir e também criar aqui ferramentas para alterar essa realidade. O que é que pode ser feito? Mas isso é o último tópico deste webinar, já lá iremos. Neste estudo também temos sinais bastante preocupantes de 42,5% de professores infelizes, cá está, e temos fatores que podem não só ser a causa, como referimos ali no início, mas podem influenciar.
como, por exemplo, gestão de escola centralizada, e aqui este tópico é interessante porque tem a ver com a não participação dos professores nas decisões, nos processos de decisão. Portanto, acabam por ser, segundo este estudo, acabam por ser decisões mais fechadas, digamos assim, em poucas pessoas. Depois, pouca autonomia por parte dos docentes, um trabalho sempre repetitivo, um, e às vezes pode ser mais ou menos repetitivo, também consoante o tipo de conteúdo funcional que cada professor tenha no seu horário, não é? Baixos salários e pouco reconhecimento social. Portanto, eu penso que com todos os estudos que já existem sobre estas matérias, vamos aqui chegar à conclusão que há um certo enfraquecimento da profissão e isso não tem beneficiado o sistema. Portanto, encontramos com muita facilidade, até do ponto de vista internacional, estudos a dar-nos indicações, por exemplo, aqui vai para a questão dos alunos, há bocado falámos dos professores, agora dos alunos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2018, 1 em cada 8 alunos tem uma perturbação na sua saúde mental, portanto, cá está, vale a pena investir nesta temática, porque depois os custos serão muito mais elevados. Também aqui uma citação de um índice que eu aconselho quem se interessar, e eu estava também aqui a olhar para as perguntas que nos foram enviadas no ato de inscrição neste webinar. Há de facto muitas, e muitas delas têm a ver com estas questões. E então, quem gostar deste tema, eu sugiro que consultem este documento, Teacher Wellbeing Index. É um documento que tem muita informação sobre como avaliar estas questões, e então uma delas é esta: 35% das pessoas sofrem de problemas de saúde mental. Isto no Reino Unido, ok? Já não é propriamente a realidade portuguesa. Depois, também referir aqui o estudo de Pearson, em 2019, que identificou aqui um aspecto que é também desafiante para quem trabalha na educação hoje. É que 77% dos alunos admitiu no estudo de Pearson que as redes sociais estão a dificultar o trabalho da escola. Portanto, é aqui uma competição bastante significativa. Isto pode, de alguma forma, indicar que a escola tem que conquistar os alunos e talvez apresentar ferramentas mais interessantes que as redes sociais, ou até articular. Quem sabe não possa ser aqui uma articulação interessante. Trago-vos agora aqui um estudo sobre qual é que é a percepção sobre a felicidade segundo os alunos e os encarregados de educação. Os alunos claramente dizem que, em primeiro lugar, o mais importante é brincar. Estamos aqui a falar de alunos com idades entre os 10 e os 12 anos, foi o alvo deste estudo. E depois, os encarregados de educação referiram, em primeiro lugar, a família. Portanto, depois, quem quiser pode, na gravação, fazer pause e ver com mais detalhe as informações que estão nos slides. Mudando agora de estudo, o estudo mais recente de todos, sobre saúde psicológica e bem-estar, que foi coordenado pela professora Margarida Gaspar de Matos, que colabora connosco no programa Happy Schools. E então temos aqui alguns dados interessantes. Quer alunos, 1/3, quer professores, metade, têm sinais de sofrimento psicológico, vários sinais. Nesse estudo é possível identificar quais são eles. E há alunos a reconhecerem que se distraem com facilidade. Portanto, aqui também o problema da distração, que depois pode aqui ser aliado de forma interessante ao problema da indisciplina. Ainda neste estudo, há sinais de tristeza forte uma vez por mês. Isto pode ser preocupante porque os problemas começam sempre por ser só a primeira vez, e depois mais uma, e depois podem, se não for feita uma intervenção atempada, podem escalar, podem piorar. 50% das pessoas, vejam só, é um número também bastante significativo, referiram sentir tristeza e irritação. Aqui esta questão da irritação é bastante problemática, porque a irritação envolve aqui alguma reação que pode ser até nas relações humanas,
pode ser, enfim, pode problematizar-se bastante este tópico, e problemas com o sono também. Portanto, sabemos que a médio e longo prazo, dormir 2 horas ou 3 por noite, ou até não sequer dormir, por excesso de trabalho ou por outro tipo de preocupações, vai pôr em causa não só a qualidade do trabalho, mas também a própria saúde da pessoa, e trazer outro tipo de problemas no futuro. Causas do mal-estar docente identificadas neste estudo: o ambiente escolar, há muitos autores que se referem àquela expressão mais popular, digamos assim, do ambiente tóxico, não é? De não ser um ambiente saudável, onde as pessoas não falam, onde as pessoas têm receio de falar, ou até onde pode haver tudo isto misturado, pode haver algum descontrole emocional, e, portanto, as pessoas preferem proteger-se do que propriamente conversar umas com as outras de forma mais livre, digamos assim. Depois, também é indicada a direção, lá está, aqui um padrão relativamente ao outro estudo anterior. Não sabemos aqui se também por ser gestão centralizada ou não, mas tendo em conta que temos uma estrutura hierárquica, não é? Piramidal, então poderá ser essa a causa referida. Depois a questão da idade, temos uma classe docente bastante envelhecida, isso também é conhecido, não é novidade. E depois o tempo de serviço, não é? Muitas vezes se fala se, por exemplo, profissionais com mais de 60 anos, por exemplo, se deveriam ou não ter determinado tipo de tarefas. É um tema que também vale a pena pensar. Passamos então para o ponto 2. Vamos olhar agora para a definição de felicidade e vamos tentar perceber como é que podemos começar, para quem nunca pensou nisto, e muitas das perguntas enviadas davam essa sensação, que nunca foi pensado a educação nesta perspectiva de a educação tem uma missão, e nessa missão a felicidade é um dos grandes objetivos, ou até se quiserem, é uma responsabilidade social, agora vou usar este conceito intencionalmente. A educação tem como responsabilidade social promover a felicidade, em primeiro lugar, dos seus alunos, e, em segundo lugar, dos seus trabalhadores, docentes e não docentes. Ora, então, posto isto, vou partilhar convosco aqui uma das fórmulas de felicidade mais conhecidas. Já falei há pouco da Universidade da Califórnia, e, de facto, a Universidade da Califórnia tem produzido bastante nesta matéria. E então, esta fórmula da professora Sonja Lyubomirsky é uma fórmula que foi muito aceite por muitos profissionais, e por isso é muito conhecida por quase todas as pessoas. E o que é que diz esta fórmula? Embora ela também já tenha sido criticada, ok? Portanto, não podemos levar esta fórmula 100% certa, porque nem todos os investigadores concordam com esta fórmula. Há um debate interessante. Mas eu acho que o mais importante também é isso, partindo destas conclusões, começar a debater, a refletir de forma crítica. Então, a Sonja Lyubomirsky diz que 50% da nossa felicidade é explicada através da nossa genética. E em relação a isto, não há grande coisa a fazer, não é? Portanto, nós já recebemos esta herança e não podemos alterar. Já temos essa influência. É como se houvesse aqui uma espécie de pré-determinação da nossa felicidade. Essa parte já está construída, digamos assim. Depois temos 40% para as nossas atividades intencionais, fruto da nossa liberdade, dos nossos projetos, dos nossos objetivos, e então aqui sim, aqui temos 40% para alterar. Depende de nós, é da nossa responsabilidade pessoal. E depois temos 10% para a nossa circunstância. E às vezes até em tom de brincadeira podemos dizer que não vale a pena preocuparem-se com a marca do vosso carro, porque isso só vai influenciar 10% da nossa felicidade. Portanto, é também um tema que vale a pena pensar. Alguns autores já disseram que acham que 10% é bastante pouco, mas esta era a versão. A própria professora Sonja Lyubomirsky, a dada altura, também admitiu que estes valores podiam oscilar um pouco,
e era preciso aqui uma certa adaptação caso a caso, digamos assim. Não é propriamente uma fórmula matemática, que fique também claro. Depois, olhando um bocadinho aqui para o que é que dizem os relatórios mundiais de felicidade sobre estas questões, é importante olhar para as áreas científicas em separado, como sempre foi assim, e tentar ver o que é que elas consideram que é a felicidade, ou pelo menos o que é o mais importante para a felicidade das pessoas. Então, nós sabemos que a economia tem dito que o mais importante é o dinheiro e o consumo, ter um consumo de qualidade, que vá ao encontro daquilo que são as necessidades, se me permitem, necessidades felicitárias das pessoas, não é? Depois, a sociologia diz uma coisa ligeiramente diferente. Precisamos de ter um bom apoio social. E o que é que a sociologia aqui quer dizer? Ou as ciências sociais, mais em geral, está-se a referir à qualidade do apoio da nossa família e dos nossos amigos. Obviamente que pessoas que não tenham isto vão ter mais dificuldades, não é? Depois a psicologia fala na personalidade e fala num estado psicológico mais positivo, com mindfulness. E finalmente a filosofia fala na ética e nas virtudes, e a equipa dos relatórios mundiais de felicidade também disse algo que é bastante importante nós termos presente. É que esta dimensão filosófica tem sido a mais esquecida na atualidade. Ora, se tem sido a mais esquecida na atualidade, podemos talvez ter já aqui mais uma explicação para a infelicidade que estávamos a falar há pouco, nos estudos que eu partilhei convosco há pouco. Portanto, isto pode ser aqui uma sugestão para o futuro, haver um maior investimento, não diria propriamente na disciplina de filosofia, porque Portugal até é um país que tem filosofia no seu sistema educativo, isso é positivo, mas eu referia-me aqui mais a projetos na área da filosofia. Aí já, se calhar, estamos a falar de coisas diferentes, ok? Portanto, fica então a sugestão já sobre este tópico. Depois é importante aqui termos presente a diferença entre bem-estar e felicidade. Ora, algumas pessoas pensam que é a mesma coisa e, de facto, se olharmos para a literatura sobre esta temática de há 10 anos atrás, a maior parte dos investigadores dizia que era a mesma coisa. É verdade. Mas, há poucos anos, começaram a surgir alguns autores a dizer que não era a mesma coisa, e essa distinção começou a ser feita cada vez mais. Eu sugiro este livro, da professora Victoria Camps, que faz uma distinção bastante interessante. E então, o que é o bem-estar? O bem-estar está mais ligado àquilo que são os resultados. Por isso é que a ciência muitas vezes prefere só falar de bem-estar, porque é mais fácil de medir o bem-estar do que medir a felicidade. A felicidade tem mais a ver com os princípios éticos que cada pessoa tem, com aquilo que, dentro da sua subjetividade, considera ser a melhor vida possível. E isto gera aqui um desafio bastante grande, não é? Porque aquilo que pode ser considerado positivo para a sua vida por parte de uma pessoa, para outra pode não ser. E então aqui o desafio é, de facto, as pessoas entrarem em diálogo e tentarem, de alguma forma, chegar a algum consenso ou não. Portanto, essa é que é a grande dificuldade. Portanto, resumindo, temos o bem-estar mais virado para a quantidade e a felicidade mais virada para a qualidade. Então, o que é que eu acho que poderia ser o ideal? Era termos aqui uma metodologia mista, juntar as duas coisas, não é? E penso que alguns autores já estão a fazer isso, e então termos aqui ferramentas que permitam, de alguma forma, dar-nos números, dar-nos uma avaliação quantitativa, mas ao mesmo tempo termos também ferramentas que nos deem qualidades, que nos deem informação mais subjetiva, que também nos permita explorar de outra forma estas questões. Portanto, se olharmos um bocadinho mais em pormenor, vamos verificar que o bem-estar é mais passivo, mais conectado com as emoções e as condições, e é mais temporário. Portanto, investir no bem-estar significa aqui o quê? Significa que eu vou ter que estar sempre a investir, porque ele acaba rapidamente, não é? Portanto, não é suficiente investir só no bem-estar. Temos que também investir na felicidade.
Porque a felicidade, como eu disse há pouco, é diferente, ela é mais proativa, mais reflexiva, põe as pessoas a pensar na vida, porque ela é mais global. A felicidade tem a ver com a vida toda da pessoa, enquanto que o bem-estar não, tem mais a ver com o momento presente, como é que ela se sente agora, neste preciso momento. E a felicidade não. A felicidade, ao ter a ver com a vida, ao ter a ver com os projetos principais, mais importantes da vida de uma pessoa, ora, se eu conseguir concretizar isso, então é fácil explicar que ela é mais duradoura. Também é mais intensa e dramática, porquê? Porque se tem a ver com aquilo que é mais importante para mim, então tem mais intensidade e mais dramatismo, não é? Aqui pode ser na perspectiva positiva, mas também na perspectiva negativa, sem dúvida. Porque se me falta algo que é considerado muito importante para mim, então isso também vai ser um ataque, entre aspas, à minha infelicidade, não é? Ora, então, numa perspectiva mais visual, eu trouxe-vos aqui esta imagem, porque às vezes penso que só do ponto de vista teórico pode ficar mais difícil perceber e organizar toda esta informação e todas estas ideias. Eu penso que assim fica mais fácil. O bem-estar está cá, terra a terra, na base, muito conectado com as emoções, positivas, de preferência, e depois temos mais alargado na nossa vida a nossa realização profissional, por exemplo, depois mais acima ainda e mais importante o amor e a amizade, e depois lá no topo tem a ver com toda a nossa vida, com toda a nossa história, a felicidade e o nosso projeto de vida. Penso que assim fica mais fácil perceber e não confundir os conceitos. Posto isto, apresento-vos aqui uma definição de felicidade que se subdivide em três grandes conceitos. A consciência, portanto, o que é que isto significa? Significa que não é possível ser feliz num regime onde falte consciência, por exemplo, se estiver a dormir, se estiver num estado alterado de consciência ou sobre o efeito de alguma substância, não é possível. Envolve avaliação, ou seja, envolve eu pesar de acordo com critérios específicos que poderíamos explorar, o que é que foi bom e o que é que foi menos bom, o que é que eu consegui alcançar, o que é que eu não consegui alcançar, ou se quiserem, o que é que me falta ainda fazer, não é? E depois o grande foco é de facto os projetos. Portanto, a felicidade no fundo aqui tem como objeto de estudo os projetos da pessoa, os projetos de vida, ou então os projetos mais pequeninos, podemos ter aqui uma perspectiva mais micro ou uma perspectiva mais macro. Depois, também neste livro que vos referi, fiz também um estudo sobre as versões de felicidade, para as pessoas que quiserem aprofundar um pouco mais estes estudos, ver aqui uma versão 1.0, que é aquela que está mais ligada às emoções, mais terra a terra, digamos assim, mais ligada à vida do bem-estar físico, por exemplo, e depois vamos complexificando, porque o ser humano é mesmo isso, não é? Um ser bastante rico, com uma grande diversidade de competências e de pensamentos e valores, etc., que é a mais global, criativa e integradora, porque acaba por desafiar aquilo que é o mais valioso e aquilo que é o mais importante no ser humano. Global aqui no sentido de colocar em conexão o ser humano, independentemente da cultura, independentemente da zona geográfica onde possa residir, trabalhar, etc. Ora, então, eu aqui trouxe-vos só uma pequena amostra daquilo que temos vindo a trabalhar no programa Happy Schools em Portugal, mas que é também quer dizer, não sei se é, mas pode vir a ser, porque eu penso que o futuro vai ser o diálogo entre os países, no sentido de, e até já se está a falar na criação de uma plataforma internacional em que os países possam ter a oportunidade de partilhar o que é que cada um está a fazer e quais os resultados que cada país está a chegar, porque neste momento o que nós temos são relatórios mundiais de felicidade, mas no geral. E, portanto, esses relatórios mundiais de felicidade têm um ranking
em que colocam os países por ordem, segundo os critérios. Mas não temos um ranking sobre a felicidade na educação ou nas escolas. Isso não temos. No entanto, podemos visualizar aqui neste slide que uma happy school, nesta concepção e nesta visão estratégica, seria uma happy school com projetos, que se organizaria por projetos. E isto poderá levar, de alguma forma, a algumas alterações na forma de organizar a escola e na forma de implementar também algumas ações na mesma. Passamos então para o ponto 3, modelo Happy Schools, e aqui só partilhar alguns dos fundamentos que justificaram este movimento internacional. Nós sabemos que ele surgiu na Unesco de Bangkok, do outro lado do planeta, quer dizer, também depende de onde me estejam a ouvir agora, não é? E a ver, mas em Bangkok pensava-se que o facto de alunos terem média de 20 valores, para facilitar a minha explicação, e ao mesmo tempo estarem com doenças psicológicas, estarem com pensamentos suicidas, como podem ver aqui no slide. Portanto, estes problemas que aqui estão referidos são assim considerados aqueles que mais começaram a preocupar os investigadores, porque uma escola feliz não poderia conviver com estas realidades, não é? Portanto, começou a ser objeto de reflexão como é que um aluno com nota máxima depois pensa em suicidar-se. Portanto, aqui, sucesso de classificação parece não acompanhar sucesso de sentido de vida, de felicidade pessoal, etc. E, portanto, estas temáticas começaram a ser objeto de artigos científicos, de livros até, dissertações de mestrado, teses de doutoramento, etc. Então, eu focava aqui só naquele que é o mais pesado, não é? Eu penso que tem sido feito um bom trabalho em Portugal sobre a questão do bullying, porque já existe o observatório, apesar de os dados nos terem dito este ano, 2022, que o bullying aumentou em Portugal. E isso deve ser objeto de muita atenção por parte de quem trabalha na educação, não é? Uma escola feliz não pode ter bullying, muito menos pode ter suicídio, não é? E, portanto, quando isso acontece, e não podemos pensar aqui, eu costumo sempre dizer, quantos suicídios é que precisamos de ter numa escola para levar estas questões a sério? Basta um, não é? Não precisamos de ter aqui uma abordagem estatística. Basta um para isto estar em causa. Portanto, para quem não sabe, o suicídio é uma causa de morte bastante significativa, está a meio deste gráfico, como podem ver, estando em primeiro lugar as doenças cardiovasculares. Segundo estes dados de 2019, estávamos aqui a ver cerca de 800 mil suicídios num ano, o que dá à volta de um suicídio em cada 40 segundos. Portanto, é bastante preocupante, tendo em conta o tipo de morte que estamos a falar, não é? Portanto, só por isto vale a pena pensar num programa de intervenção, não é? Agora sabemos que há muitas outras coisas que não são estas. Depois trago-vos também aqui, só por curiosidade, os países com mais suicídios no mundo, portanto, a Índia, a China, destacadíssimos. Depois, Portugal, apesar de não ter os números que temos nos primeiros lugares, penso que era importante trazer-vos aqui estes números. E depois, o último lugar, ocupado pelas Seychelles, e às vezes até digo em tom de brincadeira, para o tema não ficar assim tão pesado, não é? Quem é que quer suicidar-se nas Seychelles, não é? Com um sítio paradisíaco para férias. Portanto, ainda assim, com a abordagem mais ou menos positiva, nós temos que encontrar formas, ferramentas, para não deixar que estes problemas que estão diagnosticados ponham em causa aquilo que são os grandes objetivos de uma educação e de uma escola. Neste caso, para nós e para este programa que me estou a referir, é claramente a felicidade e o bem-estar.
Portanto, temos que evitar claramente esta causa, este fator de risco, que é a depressão, e, portanto, identificando que existem alunos, professores, pessoal não docente, etc., com depressão, têm que ser feitas parcerias, têm que ser acionadas parcerias, não é? Porque na realidade portuguesa, eu sei que noutros países existem médicos em escolas, por exemplo, mas na realidade portuguesa as escolas não têm médicos e, portanto, eu penso que a solução passará por parcerias fortes, onde as escolas possam encaminhar estas pessoas. Obviamente que algumas poderão eventualmente pagar o seu próprio tratamento, mas outras se calhar não poderão pagar, e então aí poderá ter que ser feito outro tipo de parceria, não é? Mas fica então a ideia. O relatório da Unesco, que fala do seu programa e do seu modelo, foi publicado em 2016, embora a investigação tenha começado muito antes, temos alguns documentos importantes já em 2014. Portanto, se forem ao website da Unesco Bangkok, poderão fazer o download deste relatório, mas também de outros mais recentes, que já surgiram depois de 2016 também. Muito rapidamente, o modelo EpiSchools da Unesco divide-se em 3 grandes categorias: pessoas, processos e espaços. Na categoria de pessoas, eu salientei aqui, por exemplo, a amizade e as relações, que vem na sequência da investigação que já vos falei no início, portanto está muito bem. Depois, o respeito pelas diferenças. É talvez um dos grandes desafios da atualidade num agrupamento de escolas, não é? Nós sabemos que com o aumento dos movimentos entre países, em que as pessoas mudam de país com uma velocidade cada vez maior, então parece-me natural que as escolas tenham cada vez mais uma diversidade cultural bastante significativa. Portanto, é fundamental que se criem ferramentas, mecanismos, estratégias para que esse respeito seja garantido e não dê origem a outro tipo de obstáculos e dificuldades na construção de uma escola feliz. Depois, na categoria processos, salientava aqui a gestão do bem-estar mental e do stress, como também já referimos na linha da investigação científica, mas também promover a liberdade, a criatividade e o envolvimento dos alunos, e a quantidade de trabalho razoável e justa. Eu sublinharia, se calhar, esta primeira, porque, segundo a investigação e segundo também aquilo que são as formações que vamos realizando sobre estas temáticas, chegamos à conclusão que esta é uma das principais causas. Portanto, há já aqui um padrão também, bastante claro, de que é muito importante reduzir a quantidade de trabalho dos profissionais. Portanto, é preciso aqui, lá está, novos modelos de gestão escolar, com estratégias, evidentemente. Depois, finalmente, a terceira e última categoria, que tem a ver com os espaços, é fundamental não ter bullying, como eu já referi há pouco, ter uma disciplina positiva, uma abordagem pela positiva, e há já agrupamentos de escolas que estão a fazer coisas muito interessantes neste sentido, como, por exemplo, de celebrarem o aniversário dos professores. Há aqui ideias muito interessantes neste aspecto ou de quando o professor faz anos, a escola oferecer o café, por exemplo, nesse dia, enfim, há aqui um campo de criatividade que pode claramente ser explorado, e sabemos que este investimento na humanização das pessoas, das relações, do trabalho, etc., tem depois um impacto bastante significativo e com ganhos em vários setores. Depois a questão da saúde, penso que não será grande novidade, e uma gestão escolar democrática. Portanto, para a Unesco é bastante claro que uma escola feliz deverá ter uma gestão escolar democrática. O que é que isto aqui significa? Significa que todos devem participar nas decisões da escola. Passamos para o quarto ponto. Quais é que são os desafios da medição? Portanto, ver aqui como é que a medição pode ser uma mais-valia
para suportar as decisões que vão acontecendo na escola. Obviamente que, numa primeira fase, são as decisões da direção, não é? Como é que a direção, que é responsável por tomar as decisões para todo o agrupamento, não é? Que tem um impacto depois bastante significativo em todos os elementos da comunidade escolar, mas depois também as decisões que são tomadas ao nível das estruturas intermédias e por aí fora. Portanto, todas as decisões aqui são importantes e devem ter um suporte. É aí que vem a importância da medição. Portanto, sabemos que a medição faz parte da avaliação, sabemos que a avaliação é sempre algo que deve ver o positivo e o que é que devemos melhorar no futuro. Sabemos também que é importante ter ferramentas já com suporte tecnológico para facilitar depois toda a exploração de, por exemplo, isolar só uma variável, comparar, etc. E tudo isto vai, de certeza, contribuir para uma melhoria da gestão e da liderança de um agrupamento. Portanto, esta medição permite dizer se em 2022 estamos melhores do que em 2021. No futuro vai permitir também comparar escolas, o que também pode ser interessante, e nas conferências o que muitas vezes nós desafiamos as escolas a fazer é mostrar boas práticas, como é que conseguiram obter esses resultados, para que depois outras escolas possam também seguir nesse sentido e haver aqui uma partilha entre escolas. Depois, medir a felicidade e o bem-estar permite também aqui construir um programa de intervenção, ou seja, um programa que esteja baseado no diagnóstico que foi feito, não é? Portanto, nós medimos numa primeira fase, retiramos a informação diagnóstica e depois, e isso pode ser, e normalmente é, diferente de escola para escola, não é? E, portanto, um programa de intervenção da escola A não vai ser o mesmo programa de intervenção da escola B, porque o diagnóstico também foi diferente. Agora, o desafio que aqui se coloca é como é que vamos equilibrar a definição de felicidade que temos, como é que a vamos colocar no nosso projeto educativo, como é que a vamos diagnosticar, como é que a vamos medir e como é que depois vamos intervir nesse processo. É por isso que faz todo o sentido ter formação especializada nesta área, porque senão o desequilíbrio acontece e os resultados depois também não são robustos, não são válidos e não são aqueles que as pessoas pretendem, não é? Portanto, para trabalhar todas estas questões, foi nesse sentido que foi criado o projeto de investigação. Em 2017, na Universidade Católica Portuguesa, foi o primeiro projeto de investigação sobre estas temáticas e aconselho-vos a investigar o website, é fácil, é só colocar em qualquer motor de busca o nome do projeto, Perspectivas sobre a Felicidade, Contributos para Portugal no World Happiness Report, e pronto, e podem retirar lá, por exemplo, o Relatório Mundial de Felicidade deste ano, entre muitas outras coisas. Um artigo bastante interessante para quem realmente quiser avançar e medir a felicidade na sua escola é um artigo do professor Tiago Pita, que temos aqui o índice deste livro e, como podem verificar, é o capítulo número 4, que tem como título O Percurso e o Futuro das Perspectivas sobre a Felicidade. E nesse capítulo número 4 vão encontrar uma grelha com muitas escalas para medir felicidade, como, por exemplo, a Pemberton Happiness Index, e o professor Tiago Pita também colocou aqui as idades, se querem medir as jovens, se querem medir a felicidade dos adultos e por aí fora. Portanto, fica como também sugestão de exploração para ver aqui uma lista bastante significativa de Oxford Happiness Inventory e muitas outras para depois poderem ser utilizadas. Ora, então, nós, este ano, 2022, temos 10 anos de relatórios mundiais de felicidade, com já muitas conclusões que podemos retirar. E então, como estamos a falar de Happy Schools, não é possível ajudar os alunos a serem felizes
sem que os profissionais de educação, docentes e não docentes, também o sejam, não é? Isso é fundamental. E, portanto, se olharmos para o relatório de 2017, encontramos lá um capítulo sobre os fatores de felicidade no trabalho. Então, eu coloquei aqui esses fatores e destacaria, por exemplo, o equilíbrio trabalho-vida pessoal. Ora, sabemos que as características da profissão docente são muito desafiadoras nesse processo, não é? Muitas vezes consegue-se ter um horário de trabalho equilibrado, mas nem sempre isso acontece. E, portanto, gerir recursos humanos num agrupamento de escolas é um grande desafio, sobretudo se tivermos este mindset de querer construir uma happy school. Como é que estes relatórios medem a felicidade? Muito importante termos noção de algumas ferramentas para conseguirmos construir uma boa ferramenta. Ora, esta equipa decidiu criar 6 grandes critérios. O PIB, que tem a ver, no fundo, com produtividade, a parte mais económica ou financeira. Depois, a esperança de vida, que dá-nos aqui informação sobre a saúde. Generosidade, que dá-nos aqui informação sobre a ética, por exemplo. Liberdade nas escolhas. Corrupção, percepção de corrupção, para ser mais objetivo. E apoio social, nomeadamente aqui pode ser o apoio do Estado, da família, dos amigos e outras entidades. Portanto, ficamos aqui com uma boa referência de 6 critérios utilizados para medir felicidade no mundo. Esta foi a opção da equipa do relatório. Algumas lições que podemos retirar aqui. A Finlândia tem ficado em primeiro lugar nos últimos anos. E então, o que é que a Finlândia tem de interessante? Claramente, muito apoio social e muito rendimento. Portanto, os salários são mais elevados do que na maioria dos casos. Nomeadamente, comparando com Portugal, as diferenças são significativas. Mas as diferenças também são significativas noutras questões, como, por exemplo, corrupção. Quase não existe corrupção na Finlândia, e em Portugal a percepção de corrupção é bastante elevada, mesmo até que a percepção não existisse, não sabemos, não é? Mas são questões diferentes. E a generosidade, a mesma coisa. Estes relatórios mundiais de felicidade dizem-nos que Portugal não é um país generoso, mas a Finlândia é um país altamente generoso. 3 lições que podemos retirar deste último relatório é que emoção é diferente de satisfação global com a vida. Cá está a diferença entre bem-estar e felicidade. Depois, uma segunda lição é que a maior infelicidade esteve também nas escolas. Portanto, cá está a referência às escolas como locais de pouca felicidade e, portanto, as escolas começam a aparecer em vários estudos de bastante prestígio e com bastante credibilidade, como sendo locais em que é necessário, é urgente um investimento em matéria de bem-estar e felicidade. E a terceira lição que podemos retirar é que, em tempo de pandemia, a confiança e a benevolência aumentaram. Esperemos que, à medida que a pandemia for passando, que esta solidariedade, digamos assim, não desapareça. Algumas sugestões que estes relatórios mundiais de felicidade nos deixam para a felicidade no trabalho. Destaco aqui que os governos deveriam criar incentivos para as organizações que promovem a felicidade dos seus trabalhadores. Depois, o Índice Nacional de Bem-Estar também é um local onde podemos recolher informação preciosa, onde claramente o trabalho na educação, comparado com outras áreas, tem sido bastante positivo e, portanto, devemos ficar orgulhosos disso. É um investimento no seu todo, não é? De todos os profissionais de educação em Portugal, mas ainda temos que melhorar bastante nas condições de vida e no trabalho e no salário. Portanto, são aqui alguns tópicos que devemos ter em conta para investirmos no futuro. Portanto, cá está. Resumindo e concluindo, é fundamental saber fazer o diagnóstico, analisar esse diagnóstico, criar um programa, fazer a intervenção e avaliar. Tudo isto são ferramentas que precisamos de saber usar para podermos, então, criar uma happy school.
Portanto, já existem muitos testes de felicidade, este é apenas um deles, o Q100, mas há muitos outros e diferentes. O importante é termos um, para podermos ver se gostamos desse e se mede aquilo que nós queremos medir e se permite ter os resultados que nós queremos ter. Neste caso aqui em específico, o Q100 tem 5 grandes categorias: circunstâncias de vida, são 100 perguntas, atenção, demora entre 20 a 30 minutos a ser respondido e é mais adequado para adultos. Depois, o bem-estar emocional, da pergunta 20 à 43, o bem-estar físico, da pergunta 44 à 59, relações, da pergunta 60 à 76 e a realização pessoal, da pergunta 77 à 100. Depois temos acesso à estatística, no caso de fazermos, por exemplo, de um grupo de 50 pessoas, por exemplo, ficamos a saber a média desse grupo, ficamos a saber a pessoa que teve o resultado mais baixo, a pessoa que teve o resultado mais alto, mas também ficamos a saber por categorias, não é? Dá-nos acesso a mesmo muita informação. E depois, se quiséssemos criar um programa de intervenção, era só escolhermos as categorias mais preocupantes, digamos assim. Eu dei aqui um exemplo, podíamos criar um curso de formação só para aqueles 50 profissionais. Neste caso, sendo estas 4 categorias as mais preocupantes, então poderíamos criar 4 workshops de 4 horas, onde iríamos trabalhar só as questões de cultura, as questões do amor, as questões de carreira e as questões de gestão do trabalho. Depois também podíamos fazer uma espécie de consultoria individual. Também existem métodos já desenvolvidos para esse efeito, onde poderíamos trabalhar com as pessoas, já não num contexto de grupo, imaginando que poderíamos dividir esse grupo de 50 pessoas em 2 grupos de 25, por exemplo, mas aqui já não, aqui seria diferente, seria em contexto mais individual, para podermos explorar questões mais pessoais, se quiséssemos, ou outro tipo de questões que pudessem ser definidas em conjunto. E, portanto, este investimento de felicidade faz todo o sentido quando nós temos, então, tudo isto que eu tenho vindo a referir aqui neste webinar, ou seja, as ferramentas que nós decidirmos utilizar para darem qualidade ao nosso trabalho. Isso tem acontecido um pouco por todo o mundo. Deixo-vos só aqui uma última ferramenta desta empresa Indeed, que é uma plataforma de procura de emprego, e que já tem mais de 6 milhões de respostas, é o maior estudo no mundo sobre esta matéria, e este estudo tem aqui em atenção 14 variáveis, que podem depois ver com mais atenção. Vejam, por exemplo, a questão do propósito, tem vindo a ser cada vez mais valorizado. O stress já não é propriamente uma novidade, mas a valorização sim, a valorização do profissional dentro da organização tem sido uma questão que é muito referida por parte dos professores portugueses. O sentimento de pertença, a mesma coisa, se o professor sente que pertence ou não àquela escola, e está aqui muito ligado com a valorização, sem dúvida alguma. E depois, imaginem isto ser publicado num website. Imaginem que isto, em vez de ser empresas, eu até trouxe aqui o exemplo do Barclays, que está neste website, em vez de ser empresas, serem escolas. E então, tínhamos aqui cada escola avaliada de acordo com esta ferramenta, com estas 14 ou outras, podia ser outra ferramenta qualquer, e então o professor, quando se fosse candidatar a uma escola, ou em mobilidade, ou até um contratado que quisesse efetivar, poder ter acesso a esta informação. E então, o professor podia dizer: eu só me candidato a uma escola se ela for feliz. Seria, digamos que aqui, uma candidatura mais informada, não é verdade? Chegamos então ao final, ao último tópico. Posto isto, gostaria de vos deixar algumas sugestões de atividades que possam, depois de fazer todo este percurso, para aplicar e desenvolver no vosso agrupamento. Uma delas é... Tem espaço para dançar, rir ou simplesmente meditar. Tudo é permitido desde que sirva para descomprimir da fadiga das medidas restritivas da Covid-19. O objetivo é melhorar a autoestima das crianças depois de várias semanas
fechadas em casa. Portanto, a criação de uma disciplina de educação para a felicidade. Aquela notícia de um canal português que explorou, essa notícia está disponível na internet, no website dessa televisão, e podemos verificar que a Alemanha e a Áustria criaram também esta figura da disciplina de educação para a felicidade ao nível da sua oferta de escola. E então a reportagem é sobre isso. Convido-vos a ver toda a reportagem, são cerca de 2 ou 3 minutos. Outra sugestão é criar ferramentas de quebra-gelo. Supermercado Filosófico foi uma ferramenta que eu criei e que pretende, de alguma forma, perguntar características das pessoas, mas ligadas aqui a uma atividade mais pedagógica, mais metafórica, digamos assim, com frutos, banana, laranja, noz e abacate. E depois, estas características permitem-nos explorar a relação dessas características com a definição de felicidade. Depois temos aqui os resultados. Isto vai, de facto, ao encontro do padrão. A maior parte escolhe laranja. Isto é quase igual em todas as escolas onde temos feito esta dinâmica. E depois perguntamos, com estas palavras que colocamos à disposição, temos também ferramentas tecnológicas para isso, as pessoas escolhem e depois também temos o resultado. E também o padrão, normalmente, ou amor em primeiro lugar, ou então emoção em primeiro lugar. Costuma normalmente ser assim. Depois, trago-vos aqui um pequeno vídeo, vamos só ver aqui 5 ou 6 segundos, é uma reunião de direção, e vejam o diretor, que é a pessoa que está mesmo em frente no vídeo, vejam a reação do diretor nesta reunião de direção. Whatever it is, it's got to be happy. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, let me go to space. Eu sei que queriam ver o vídeo até ao fim, a música é fantástica, mas temos que avançar. Aqui também vos trago um filme que foi feito por uma escola, que passou também pelo programa Happy Schools. Ele está disponível no canal de YouTube do Agrupamento de Escolas de Alcanena e também vos aconselho a ver, é uma música sobre felicidade e bem-estar. Outro agrupamento que também passou pelo programa criou como tema para os domínios de autonomia curricular no ano letivo de 21-22, Escola Ateliê de Felicidade, com várias categorias, e depois, no final do ano, avaliou e os resultados foram claramente positivos. Aqui temos algumas sugestões interessantes, lá está a saúde, faz todo o sentido, tendo em conta os estudos científicos que apresentámos, mas vejam, o empreendedorismo é uma área que tem vindo a crescer cada vez mais e esta ligação entre o empreendedorismo e a felicidade é claramente bastante interessante e inovador, digamos assim. Depois, os direitos humanos e os mídia e também o voluntariado, portanto, está muito interessante este programa. Depois, organizar conferências, também pode ser aqui uma sugestão, cada agrupamento, e isso também tem vindo a acontecer, quer os agrupamentos individualmente, quer em parceria com as autarquias e outras entidades. Publicações, também é interessante, deixo-vos aqui esta sugestão. Ainda este ano vai ser publicado o 3º volume do livro Perspectivas sobre a Felicidade, do projeto de investigação que eu vos referi há pouco, e vai ter um artigo científico já com resultados sobre Happy Schools em Portugal, portanto fica o desafio. Mesas redondas, trouxe-vos aqui esta que foi organizada pelo Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor em Lisboa, uma organização de uma associação de pais, cá está, também os pais encarregados de educação interessados sobre estas questões da felicidade e do bem-estar. Filmes, deixo-vos aqui esta sugestão, À Procura da Felicidade, com o ator Will Smith e o seu filho mesmo também na vida real.
E depois uma listagem, criar um clube de felicidade na escola, explorar o tema nas aulas. Existem algumas disciplinas onde o programa até é bastante facilitador para fazer aqui esta abordagem. Criar um espaço tecnológico que permita fazer essa partilha, debates online, por exemplo. Ter um happy leader no agrupamento, poderá ser ou não o coordenador do clube de felicidade desse agrupamento, celebrar o Dia Mundial da Felicidade, que é no dia 20 de março, para quem não sabe, criar um observatório da felicidade, que vá fazendo a gestão ao longo dos anos, cá está, como eu dizia há pouco, vai fazendo a medição, vai fazendo a indicação de prioridades no agrupamento, etc. E termino este webinar com a indicação de alguma bibliografia de referência, por exemplo, este livro da professora Nell Noddings, Happiness and Education, em que ela no prefácio diz que quando ela disse aos seus colegas que ia escrever este livro, os colegas disseram, não, relacionar felicidade com a educação, nem pensar, isso não tem nada a ver. E ela depois disse, então agora é que eu vou escrever mesmo o livro, porque de facto fazia todo o sentido e o mundo estava a pedir este tema. Depois, dentro do livro Oxford Handbook of Happiness, encontram um capítulo só sobre educação, onde eu destaquei aqui alguns temas, Positive Education, Happiness Interventions e muitos outros. Em Portugal temos o Dicionário de Educação para o Empreendedorismo, que tem entradas bastante interessantes e relacionadas com este tema, escola mais feliz, o próprio termo felicidade, educação emocional, etc. Mais recentemente foi publicado um dos primeiros livros sobre esta temática em Portugal, coordenado pelo Dr. Baltazar Jesuíno, em que eu tive a honra de escrever o prefácio, e então tirei aqui esta frase do meu prefácio, que é algo, de facto, que eu acredito profundamente, que a educação para a felicidade e o bem-estar deve realmente ajudar as pessoas a construir o seu projeto de vida. Deixo o meu e-mail para alguma questão que considerem pertinente, alguma coisa que possamos ser úteis. Agradecer a vossa presença, espero que tenham gostado desta abordagem, desta fundamentação, espero que tenham ficado convencidos e convencidas de que vale a pena construir uma escola feliz e espero que desenvolvam estas orientações e estratégias. Foi uma tarde bastante simpática, muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.